Família, bom dia. Que bom estar aqui essa semana, né? Começo da semana, hoje é domingo. E o pé não é de cachimbo, né? Graças a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Um domingo de festa, né? De alegria. Diga para o irmão do seu lado: você não está num velório. Hã? Vamos falar de novo? Acho que a pessoa não entendeu ainda. Você não está no velório. Diga para ela: você não está no velório. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos dar um glória a Deus. Vamos dar um aleluia. Vamos aplaudir a Jesus. Vamos fazer alguma coisa, né? Fazer alguma coisa, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Estimular a alegria na nossa vida. E que parece que a pessoa vai na igreja e pensa que está no velório, né? Está com a cara assim amassada de maracujá. Bom dia. Não, nós estamos aqui celebrando aquele que ressuscitou, perdoou os nossos pecados e vai nos levar para o céu. Agora, se você tivesse no lugar que tivesse acabado o show do Zezé e você tivesse tomado tanta cerveja, triste, aí eu ia falar: você está arrebentado mesmo, sua vida está arregaçada, sua vida. Mas a nossa vida não está arregaçada, a nossa vida está glorificando a Jesus nessa manhã. Eu não sei você, mas eu estou com o meu espírito em Jesus Cristo. Você pode passar dias difíceis na sua história. Talvez a sua semana foi um tropé, um giraia, virou de ponta cabeça. Você não tem ânimo, não tem alegria, não tem prazer em nada. Mas quando você está na presença de Deus, tudo tem que transformar. Está na presença de um homem aqui. Essa semana eu conto muito da minha vida aqui para vocês, né? Paulo pediu para eu parar de contar um pouco da minha vida para vocês. Mas essa semana a gente trabalhou, e num dia de muito trabalho, pastor, eu cheguei em casa. E quando eu chego em casa, eu tenho duas pessoas lá dentro, que são de menor, 3, né? Mais duas crianças eu tenho, um de 6 anos e uma de 1 ano e 10 meses. Cansado, cabeça doendo muito, minha cabeça, dor de cabeça. Aí o Otto: papai, vamos brincar de bola, só dar um tapinha assim, dar um foguete. Olha esse drible aqui, papai, olha esse drible aqui, papai. Aí eu estou: filho, legal, filho. Aí uma hora eu estava tão cansado, ele falou: ô papai, você tem que reagir. Eu falei: não, uma criança de 6 anos pedindo para eu reagir. Na hora eu levantei e falei: onde ele aprendeu esse verbo? O que é reagir, filho? Né? Ele falou: papai, você precisa reagir, levanta, vamos brincar aqui, ó. Eu sei. E às vezes a gente, quando passa dias difíceis, a única coisa que Deus pede para a gente é reação. Então você precisa reagir quando eu vou dizer para você: o seu futuro vai ser uma bênção. Qual é a sua reação? Ah, não sei. Deus te ouça, né? Pessoa que está com a fé arrebentada, né? A frase de pessoas que estão arrebentadas: ah, Deus te ouça, eu não aguento mais, não sei. Deus não vai te abençoar porque Ele tem dó de você. Ele vai abençoar porque você crê na presença dEle, você crê o que Ele pode fazer. Imagina um Deus todo poderoso, pode fazer tudo, ele pergunta, você responder, e você fica assim: você vai fazer mesmo? Será que você pode mesmo? Não sei, será? Será? Vamos aplaudir Jesus nessa manhã? Glória a Deus. Nós estamos aqui com muitos candidatos para o batismo hoje. Hoje é o dia das águas, né? O batismo das águas, né? Aonde as pessoas se entenderam, né? Se entenderam por gente espiritual, né? Que a religião não tem o poder de mudar o que Jesus começa a transformar a gente de dentro para fora. Aí Jesus visitou a Alain, visitou a Larissa, visitou o João Vitor, visitou a Juliana. Aí foi visitando o Leonardo, a Nathalie, né? O Espírito Santo começou a fazer uma obra de dentro para fora. É uma obra que você não consegue mensurar tecnicamente e nem externamente. É Deus que faz essa obra. Por quê? Porque você escuta o Evangelho,
E o Evangelho começa a transformar você de dentro para fora. Esse é o poder do Evangelho. Não é, alguém vai dizer, fizeram uma lavagem cerebral na minha irmã, na minha tia, na minha prima, na minha filha, né? Obrigado. Como é que é? Fizeram uma lavagem cerebral nela. Agora tudo que ela... Agora não pode fazer mais nada agora. É muito pelo contrário, porque Cristo nos libertou desse mundo caído. A gente não pertence a esse mundo aqui. A gente pertence à eternidade. E biblicamente, nós podemos provar biblicamente. Nós não somos dono da razão, mas Jesus é o dono da razão. E essa é a nossa mensagem aqui. Nós só somos intermediadores do Evangelho. Estamos pregando a palavra. E aí esse Espírito começa a visitar vocês. E eu comecei a pensar essa semana, Senhor, qual é a mensagem que o Senhor tem para os seus filhos? Porque nós estamos numa série Crente Vira Gente, né? E agora nós estamos falando de pessoas que estão nascendo de novo, tomaram uma decisão para nascer de novo. E mesmo você descendo das águas, todos os dias você vai ter que nascer de novo. Do crente mais velho aqui até o mais novo. É ou não é? Pode dizer amém? A igreja que já é crente, que já é batizado, é assim ou não é? Fala, desse jeito, tá vendo? Um monte de ovelhinha, você viu? Então aí eu comecei a pensar, Senhor, fala conosco nessa manhã, sobre o que é esse ato aqui, porque para alguns é lavar cerebral, para alguns a avó vai revirar lá no caixão, né? Eu já ouvi pessoas falando isso, né? Quando a gente foi se converter, minha avó falava, meu seu avô vai se revirar no caixão, você não pode fazer isso, é a religião da sua família. Não, vó, não tem religião aqui. Aqui a gente conheceu a verdade de Deus, e a verdade de Deus que tá me transformando. E aí essa palavra começou a falar dentro de mim essa semana. Falou, Senhor, o que é essa mensagem? A mensagem é que a salvação para nós não é uma conquista. Você pode conquistar a sua graduação, seu MBA, sua faculdade, seu carro, seus negócios. A salvação para nós é o encontro da graça. Nós não merecíamos estar aqui, mas o Senhor aprove a gente ouvir o Evangelho, e esse Evangelho transformar a nossa vida. Diga, eu não mereço a salvação, mas a graça de Jesus me alcançou. Quando a gente percebe isso, a Bíblia vai dizer lá em Efésios capítulo 2, do verso 8 até o 9, eu quero que você preste atenção, porque eu não estou falando de mim, eu estou falando da palavra de Deus, né? Quero que você preste bastante atenção. Efésios capítulo 2, o verso número 8 até o 9, porque pela graça sois salvos. O que é graça? Favor imerecido. Nós não merecíamos, inclusive eu não merecia a salvação de Jesus Cristo, mediante a fé que temos em Jesus. Isso não vem de vós, ou seja, não vem da gente, a gente não provoca tudo isso para salvar pessoas, é dom de Deus. Não vem das obras, de ser caridoso, de ser generoso, de ser bonzinho, de pagar nossas contas, de não fazer mal para ninguém. Ninguém vai para o céu porque é bonzinho. Está falando aqui, ó, não vem das suas obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, quando você faz uma ajuda, agora tá na moda agora, né? Você ajuda um mendigo na rua, você pega o celular e fala, ei, como é que você está? Eu vou surpreender esse mendigo hoje, né? Como é que você está? Tudo bem, e você? Tudo bem também. O que você está precisando? Estou com morrendo de fome, estou aqui, ó, vou dar um lanche para você aqui, ó. Tá vendo, irmãos? A partir de hoje, temos que fazer isso, fazer o bem. Quero ver pegar o mendigo, levar para casa, dar um banho e dormir na sua cama. Então Jesus falou, para que você não se glorie das suas obras, porque você pode fazer coisas boas, você não tem nada de bom. Tudo que é de bom dentro de você é Jesus Cristo, já dizia a reforma, teólogos reformados. Então, a graça para a gente, candidatos, a graça ela não consulta o nosso currículo, a graça não olha para você e fala, deixa eu dar uma olhada aqui, já fumou maconha, já mentiu, já roubou, deixa eu dar uma olhada aqui, isso aqui não presta, hein?
Que currículo ruim. Isso aqui mentiu, isso aqui já fez um monte de coisa errada. A graça não olha para o nosso currículo, candidatos. Ela invade a nossa história, pega o que foi de ruim e transforma aquilo para glorificar Jesus. Olha o que a graça faz. Ela pega quanto maior o pecado, aonde abundou o pecado, aonde transbordou, aonde era, a pessoa olhar para você e falar, nossa, que pecador, superabundou a graça de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo. E quando a gente olha para o Evangelho, a gente percebe que o Evangelho não salva pessoas perfeitas, ele salva pessoas expostas, quebradas, improváveis, depressivas, que por algum motivo não conseguem se olhar de uma maneira valorizada em Deus. O Evangelho é para essas pessoas, é pureza. Mas a gente, como ser humano, gosta de ver coisas recheadas, né? Enfeitadas. Quanto mais coisas enfeitadas, mais nos convence que é o Evangelho. Mas é pelo contrário. Jesus veio diminuído em sua humildade, a sua maneira de viver, a mais improvável possível, para provar que o Evangelho é simples e puro. E a graça de Deus para nós hoje, é que hoje a gente vai olhar para encontros bíblicos aqui, da palavra, uma mulher que foi exposta publicamente, que vocês conhecem a história, que é a mulher adúltera, e um outro contexto, que um homem que estava perdido em silêncio, que era o etíope. Nós vamos decorrer o texto aqui para você entender onde o Evangelho encontra nos extremos, numa mulher que foi exposta, quebrada, envergonhada, e uma outra pessoa que lia o Evangelho, lia a palavra, mas não entendia nada, teve que vir alguém para explicar para ele. João capítulo 8, do verso 13 até o 11, a gente vê esse texto, vem de ver a mulher adúltera ali, ela foi pega em ato, foi exposta publicamente, chama todo mundo pega uma pedra, a lei tinha autorização para apedrejar quem fosse pego em ato de pecado. Essa mulher vai sendo até arrastada, e vai sendo arrastada, Jesus de longe olha, e aquela multidão leva aquela mulher para Jesus, e ela não é convidada, mas ela foi exposta mesmo, porque estavam ali em volta todas as pessoas, os da lei, os religiosos, os fariseus, estava todo mundo ali, falando, agora a gente pegou, vamos ver o que ele vai fazer, porque ele falou que ele veio cumprir a lei, vamos ver o que ele vai fazer. Aí a lei dizia, apedreja, a lei dizia isso, a religião naquele momento fala, pode condenar, apedreja ela e condena ela em prisão ou alguma coisa de morte. Mas Jesus vai lá e surpreende aquele povo e mostra para ele uma coisa que eles nunca tinham visto: a graça de Deus em pessoa. Ali os acusadores estavam prontos para matar aquela mulher, Jesus estava pronto para salvar. E vocês estavam prontos para ser mortos por Satanás, mas Jesus resolveu salvar a vida de vocês. Satanás tinha um plano para você tomar bastante ansiolítico, né? Ritalina, diazepam, Rivotril. Mas Jesus não permitiu e trouxe alegria dentro de vocês. Satanás tinha um plano para você entrar dentro do carro e jogar uma seta, um dardo inflamado na sua mente, para você jogar o carro em cima de um caminhão, na traseira de um carro. Hoje eu vou acabar com tudo, eu só vou fechar o olho e vou desligar a chave. Jesus não deixou isso acontecer com você. Satanás queria te condenar, mas Jesus está aqui para dizer para você, eu quero te salvar, eu vou provar para você que eu vou salvar você. Satanás tinha um plano para você, porque a sua história, seu passado, de abuso, de trauma da sua família, a rejeição da sua casa, você tinha todos os motivos para se jogar de um prédio, mas Jesus foi lá e pegou você pelo cabelo e puxou você. Isso é minha. João 8,7 vai dizer,
aquele que dentre vós sem pecado, que seja o primeiro para tirar a pedra. Lembra? A mulher adulta chega, Jesus, todo mundo olha. Estou sentindo o Espírito Santo aqui nessa casa, tão forte. O Espírito Santo, a mulher adulta é rodeada de gente. Todo mundo fala, agora vai vir a pedrada. Você imagina, a única pessoa que podia descer a pedrada na cabeça da mulher era Jesus. Era o único de todo mundo ali. Era o único. Jesus fala, viu? Se há alguém aqui entre nós aqui que não tem pecado, pode atirar a primeira pedra. Todo mundo se olhou, sabia que todo mundo tem telhado de vidro, né? Falou, tem um negócio aqui escondido que ninguém sabe. Tem alguém aqui nessa igreja? Tem alguém aqui nessa igreja? Tem um negócio aqui que eu fiz ali, ninguém sabe, nem pensou em falar isso para ninguém. Jesus falou, mas ninguém tem pecado aqui? Pode atirar a pedra. Conclusão, todos nós temos pecado. Mas Jesus não tem. E ao invés dele matar aquela mulher, apedrejar aquela mulher, ele diz, eu te dou a graça. O que é a graça? Às vezes eu fico me perguntando, será que aquela mulher fez alguma coisa, Paulo, assim? Mas o que eu faço? Você vai me absolver, eu não posso fazer nada? Eu não tenho que dar um dízimo, eu não tenho que fazer uma dancinha de TikTok aqui para você, alguma coisa do tipo? O que eu faço para te agradar? Porque está sendo de graça isso para mim? Exatamente, foi isso que eu fiz por você. De graça. Mulher, aonde estão os seus acusadores, diz o texto? Ninguém atirou em você. E um a um foi se retirando. Todo mundo foi saindo. Agora a mulher começa, a gente começa a observar com profundidade esse texto. A mulher continua naquele mesmo lugar, mas o ambiente mudou completamente. Antes era um ambiente de acusação, de apedrejamento, de condenação. Jesus chega e ele muda o ambiente. Por isso que você vem na igreja cheio de peso, você sai daqui leve, porque o nosso ambiente é um ambiente de paz, um ambiente de graça sobre a nossa cabeça hoje. Por isso nós estamos na igreja, nós somos um velório. Por isso que você tem liberdade para dizer glória a Deus, aleluia, obrigado Jesus Cristo. Porque o ambiente é outro. Jesus vai lá e declara em João 8, Nathalie. Falou, ô mulher, cadê os seus acusadores aqui? Ninguém te condenou, ninguém apedrejou você. Ela disse, Senhor, ninguém mesmo. O que o Senhor fez? Ou melhor, o que você vai fazer comigo agora? Porque agora eu estou na sua mão, sim ou não? Agora eu estou na mão daquele que pode me apedrejar. Ah, gente, vocês não estão entendendo não, hein? Se eu fosse vocês, eu já dava uma piruleta aí na cadeira. Calma, não precisa dar piruleta não. Agora o único que podia apedrejar, William, era Jesus. Aí Jesus vem e fala a palavra, uma das mensagens mais lindas que toca o meu coração. Nem eu te condeno. Ela falou, o quê? Nem você me condena? Ele falou, nem eu te condeno. Mas eu fiz, está provado. Eu fiz mesmo, eu sou culpado. Eu sei que eu sou culpado. Mas você me resolveu não me condenar, por quê? Agora você vai embora e não peca mais. Antes aquela mulher cercada de acusadores, agora ela está diante do seu Senhor. Antes cheia de acusação, condenação, vergonha, fraqueza, agora ela está diante do seu Senhor. Vocês estão diante do seu Senhor. Vocês não estão diante de um pastor, diante de uma igreja, vocês estão diante do Senhor Jesus. Que coisa mais linda. Jesus não ignora o pecado, o contexto diz isso. Jesus não ignorou o pecado daquela mulher. Realmente você tem um problema, você tem um BO grande, hein?
ele não relativizou o erro dela. Ela fez isso porque o marido não dava uma atenção. Não. E ele também não define aquela mulher, Júlia, pelo erro dela. Porque você pode ter 10 capítulos do livro da sua história, e um capítulo você derrapou. Isso não quer dizer que o livro tem que ser jogado fora. Você tem mais 9 capítulos para serem escritos. Então você não tem o direito de terminar com a sua vida, porque você tem um futuro para escrever certo a partir de agora. Aí você percebe lá em João, que ele vai fazer isso, ele não ignora o pecado daquela mulher, ele não relativiza o erro, ele não define aquela mulher pelo erro dela, mas agora a graça, ela não diz pra gente, está tudo bem, tudo tranquilo, pode continuar pecando, vamos embora, é isso mesmo, e uhul, não. A graça, ela só aponta um caminho pra gente, e o caminho certo para seguir. Por isso que a graça, uma das maiores relações de transformação da vida de um crente é ele entender a graça de Deus, porque a graça transforma ele. Por isso que ele não pode frequentar a igreja e a vida dele ser a mesma coisa, porque a graça tem o poder de transformar, porque ela aponta um caminho, vai para lá, vai para lá. Foi isso que Jesus fez com vocês. Vocês precisam nascer de novo, vocês precisam confessar publicamente que eu sou o Senhor de vocês, que agora a vida de vocês é uma outra vida. Isso quer dizer que ela apagou tudo, que ela ignorou o seu pecado. Não. Ela está dizendo o seguinte, que não há pecado no mundo que eu não possa perdoar. João 8. E a salvação começa quando a gente sabe sabe que deveria ser condenado. Eu e você sabemos que deveríamos ser condenados no fogo do inferno, aonde lá está escrito que lá não cessa o ranger de dente. O inferno existe. Para algumas pessoas, as pessoas falam, o inferno é aqui, ficar sem dinheiro, morar de aluguel, né? Alguma pessoa fala isso, né? Dever alguém, eu estou vivendo no inferno, o inferno é aqui, você faz aqui, paga aqui. Não, a Bíblia não diz nada disso não, viu? A Bíblia diz que aqueles que não confessarem a Jesus serão lançados no fogo eterno, vão sofrer eternamente. É Bíblia, está escrito. Não, o inferno é aqui, a gente tem problema aqui, a gente passa pelos infernos e vai limpando a gente. Não tem purgatório não, é direto mesmo para o fogo eterno. Está escrito em Apocalipse. A salvação começou a perceber dentro de vocês, em que vocês sabem que vocês deveriam ser condenados. Olha para mim, olha o que eu sou, olha o que eu fiz. Mas agora a frase da boca de vocês mudou. Eu sabia que eu deveria ser condenado, mas eu fui alcançado por uma graça que só Jesus pôde me dar. Glória a Jesus, glória a Deus, aleluia. Isso nos ensina a história da mulher adúltera. É o que nos ensina. E agora nós vamos para outro caminho, lá em Atos capítulo 8, verso 26. É uma história linda e tão especial que casa biblicamente para o nosso dia, para o culto de hoje aqui. Tinha uma multidão, hoje somos uma multidão aqui, mas aqui não temos uma multidão nessa história, em Atos 8. A gente tem aqui um homem sozinho, dentro de uma carruagem, um eunuco etíope, alguém excluído, limitado socialmente e espiritualmente também. Ele tinha uma posição, tinha recursos, mas não tinha entendimento da Bíblia, do livro sagrado. E ele estava lendo Isaías 53, esse homem. Mas ele lia e não compreendia. E Deus, no texto, você lê na sua casa, move Filipe até o encontro desse etíope, move ele até a presença dele. Isso é poderoso, né? Porque enquanto a mulher foi encontrada no caos, o eunuco foi encontrado na busca,
Ele estava buscando, ele estava lendo, mas ele não entendia. Deus move Filipe até ele, e Filipe pergunta lá em Atos 8:30: entendes tu o que lês? Filipe pergunta para o eunuco etíope. Ele responde: como poderei entender se alguém não me explica? A Bíblia vai dizer em Atos 8:35: então Filipe, abrindo a boca, começou nessa escritura e ele anunciou a Jesus. E aqui está o centro da nossa salvação. Não é sobre religião, é sobre Jesus sendo revelado no nosso coração. Jesus foi revelado dentro de vocês. Por isso que as pessoas não entendem mais. A revelação de Jesus transforma o nosso caminho. A gente pode até pecar, mas não peca mais tranquilo como antes, não. Incomoda. Não dá nem para pecar mais em paz. Porque o Evangelho entrou dentro de você, começou a transformar você. Oh, mas eu não quero fazer isso. Não é para mim isso. Pô, eu não sou essa pessoa. Sabe assim? Evangelho puro e genuíno aqui, ó. Não tem gritaria, o pastor não está virando de ponta cabeça, gritando para você, pra você sair daqui. Não. Para você entender. Porque se você entender, a sua vida vai dar frutos e frutos e frutos. Porque sensação você pode ter no show de quem? Show de quem que a gente pode falar aqui? Bon Jovi? Bon Jovi aqui, irmão. I can sail you water, I can let it free. Olha lá. Bon Jovi da minha época, poxa. Você pode ver um show dele no Allianz Parque e chorar no chão lá. Bon Jovi, sua vida não mudar. A mesma sensação emocional que você tem num show, você pode ter numa igreja. Mas o que transforma de uma igreja? A pregação do Evangelho. Você escutou, o Evangelho entrou dentro de você, você começa a transformar a sua vida. Está aqui a história de um homem que tinha posição, tinha recurso, era limitado espiritualmente, socialmente, mas não entendia o que estava lendo, lia a Bíblia, né? É você lá atrás, quando você lia a Bíblia, não entendia, dormia na cama, com a boca aberta e babava e tudo em cima da cama ainda. Não entendo. Por quê? Porque a Bíblia entende com a revelação do Espírito Santo. Não é um livro que você lê igual os 50 tons de cinza, que você merece os 50 tons de roxo se você ler esse livro. Filipe abre a boca e começa a falar para o eunuco as escrituras, e aqui começa a salvação dele. O eunuco não quis nem saber da religião dele. Eu quero aprender a revelação de Cristo. Quem é ele? O que ele faz pelas pessoas? O que ele fez por mim? Qual a sua maneira de julgar as causas? Aquele homem não precisava mais de informação, porque ele lia a palavra. Ele não precisava de informação, ele precisava de revelação. E tem muitos cristãos que leem, estudam e não conseguem a revelação de perdoar as pessoas. Sabe muito e perdoa pouco. Tem alguém nessa igreja aqui? E quando Jesus é revelado no nosso coração, tudo muda. Você sabe pouquinho, mas o pouquinho que você sabe é revelado e transforma a sua história. É isso que faz, pastor, mas eu não sei falar. Eu não prego assim igual o senhor, assim, sabe? Você não precisa saber muito, você precisa saber pouco, e esse pouco revela Jesus dentro de você, porque o Evangelho é simples. Agora, se você quiser ir no podcast um pastor contra 30 incrédulos, aí sim você precisa saber de Bíblia. E aquele homem não precisava de informação, ele precisava de revelação. E nós precisamos de revelação. Vocês precisam de revelação, porque vocês podem descer aquela água amanhã, hoje, e amanhã você está em outro lugar. Perdi a convicção. Quantos cristãos conhecem o Evangelho e perdeu a convicção? Não tem prazer mais de ir na igreja. Começa a vir na igreja, começa a ficar desesperado. 10h30, 11h, 11h15, 11h20, 11h45. Estou com fome, quero ir embora, porque não tem mais revelação do Evangelho. Perdeu a revelação, perdeu a paixão, perdeu o entendimento. Tudo é mais importante, inclusive na hora do culto mexer no celular, porque tudo é mais importante para ele. Difícil ser pastor às vezes, ou quase sempre. Não, sempre. Atos 8, 36, 38. Eis aqui a água. Ele falou, mas ninguém me explica isso. Ele falou, tem água aqui.
Você está lendo aí, ele tem água aqui. Você por acaso pode me batizar? Porque ele entendeu, foi revelado pela mensagem, fala, precisa nascer de novo? Precisa descer as águas? Porque o que eu estou lendo aqui é isso mesmo? É isso mesmo. Ó, tem um rio ali, tem como você colocar eu ali e batizar eu? Ué, tem agora, ué. Olha que coisa tremenda, gente, não sei se você está sentindo, mas eu estou recebendo aqui no meu espírito. Tem água aqui, impede alguma coisa de eu ser batizado? Impede alguma coisa? Ele falou, não. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Filho de Deus, que salvou você do pecado, que abraçou você no dia da sua condenação, te perdoou, te justificou e está num processo agora de regeneração, nada te impede não, de você ser batizado. Mas eu não preciso pertencer a uma igreja, cantar na igreja lá, ou ser perfeitamente assim limpo? Não. Mas eu não sei cantar na igreja, eu não entendo muito da Bíblia e tal. Não, mas meu pai não é, meu pai é de outra, será que não tem problema, porque é minha geração? Não, também não. E ele começa a discutir com Filipe. Agora, vê o contraste dessa conexão, gente? Porque quando a graça alcança, a resposta precisa ser imediata no nosso coração. Ali mesmo, no meio do caminho, andando, ele é batizado, sem protocolo, sem religiosidade, sem demora. Entendeu? Vou nascer de novo. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Você pode dar glória a Jesus, glória a Deus. Você pode abrir a sua boca, manifestar que o Deus que você serve. Olha o que a graça faz. A graça nos livra, nos transforma e nos envia. Hoje Deus te livrou da condenação. Hoje a graça está te alcançando e sendo batizado. Amanhã sabe o que vai acontecer? Você vai ser um pregador do evangelho, aonde você chegar, na escola, na faculdade, no seu trabalho, e você vai ver as pessoas perguntando para você, Nathalie, mas você está tão diferente, o que você fez? Amiga, deixa eu explicar para você o que eu fiz. Aí você vai perceber o quão útil você é para Deus nessa terra. Ontem eu fui com o pastor Caio, depois da reunião dos pastores, eu fui almoçar com ele. Ele não conseguiu pagar toda a conta, mas um dia Deus vai tocar no coração dele. Nós terminamos ali, a atendente, eu só baixei a cabeça, que eu estava cansado, baixei a cabeça, ela do nada falou para mim, você está orando? Eu falei, não, por quê? Você é de Jesus? Pronto. Foi o pé que o sistema queria, como dizia o profeta Mano Brown, capítulo 2, né? Eu falei, não estou não, você é de Jesus? Eu sou, mas eu estou afastado. Comecei a pregar, as lágrimas começaram a correr. Preciso voltar, preciso caminhar com Jesus. Comecei a liberar a palavra ali mesmo, no Outback, falando ali tudo, da palavra de Deus. E ela começou a falar da história dela. Pega o nome da igreja, vai lá um dia. Heloísa o nome dela, né? Começa aí, não, meu namorado também trabalha aqui e tal, a gente vai casar, você tem que casar. Mas eu tenho saudade quando eu cantava na igreja. Quando eu era adolescente eu tenho saudade. Agora a sua vida vai ser essa expressão. Aonde você estiver, abaixou a cabeça ou levantou a mão, alguém vai perguntar, você está adorando aqui na faculdade? Porque eu vi que você com a mão levantada, eu falei, não, que eu estava coçando aqui o sovaco mesmo. Todos os seus movimentos, todas as suas intenções, o mundo vai começar a reconhecer você. Sabe por quê? Porque Deus deu um protocolo para vocês. A partir de agora, vocês serão enviados para salvar a sua família, os seus amigos de trabalho, aonde você pisar seus pés. E a graça faz isso. A graça, ela dá contraste. A mulher adúltera, ela recebe perdão e direção, vai, não peques mais. Agora o eunuco começa a receber uma revelação de posicionamento. Agora ele segue o caminho cheio de alegria. Atos 8:39. Para alguns de um jeito, para outros de outro jeito. A graça não termina só no livramento. Ela vai fazer, ela continua na transformação. É o que eu e vocês estão vivendo aqui hoje.
Amanhã pode ser que você acorde com um dia mal, triste, desanimado, mas você tem a saída, você tem a esperança de Jesus Cristo. Ou antes você não tinha. Antes você tinha um copinho de vodka, antes você tinha um beckzinho, antes você tinha um diazepam. Hoje não, hoje você tem Cristo Jesus. Cristo Jesus. A graça não vai só tirar você do chão, ela vai te colocar em movimento. Não dá nem tempo para você ficar triste na obra de Deus. Tem pessoas sendo salvas, eu preciso ministrar, eu preciso me envolver, vambora, mas eu estou ruim hoje, eu vou ruim do mesmo jeito, eu estou arrastando, eu estou chorando, eu vou do mesmo jeito para a casa de Deus. Essa é a nossa diferença. Se eu perguntasse aqui se está todo mundo bem, todo mundo devia estar no outro lugar, Maceió, Angra dos Reis, passeando, né? Não. Então se você está aqui é porque que Deus te trouxe aqui, para te falar alguma coisa, que você é escolhido por Deus, a graça te alcançou, e agora vocês serão enviados para anunciar as boas novas de Jesus. A mulher saiu de uma sentença de morte para uma nova vida, biblicamente falando, né? O eunuco saiu de uma vida de dúvida, né? Estou com muita dúvida, não consigo entender isso, para uma vida de fé e prática, cheio de alegria. Recebeu imediatamente a alegria do Espírito. São coisas que acontecem com o crente. A vida está de ponta cabeça, mas você está feliz, alegre, confiante, porque a circunstância não pode mais mudar a sua história. Isso é salvação. Isso é ser salvo, porque talvez os dias piorem. Alguém falou isso para mim. Só foi eu querer ir para a igreja e me converter, quebrou meu carro, bati o dedinho do pé na mesa, encravou minha unha, minha vizinha deixou o lixo dela aqui no meu lixeiro, uma tribulação no meu trabalho, meu chefe me perseguindo, um desânimo, uma tristeza na minha vida, mas eu virei crente, mas está acontecendo tudo errado comigo. Eu achei que ia dar tudo certo agora. Não, negativo, a salvação não é isso. A salvação é uma outra coisa. O que é que eu estou dizendo? É aquilo que você não pode comprar, que você não pode mudar. Só Ele pode mudar. E a mudança está acontecendo dentro de você a partir dessa data. Só Ele pode fazer. A gente conclui essa mensagem, que a graça de Deus está ativa hoje no nosso coração, no meio do seu coração. Talvez hoje você está se identificando como aquela mulher, exposta, cansada, cansado, consciente dos próprios erros, ou talvez você está como o eunuco, buscando, lendo, tentando entender, mas ainda muito confuso. E a boa notícia é para os dois, para as duas classes dessa manhã. A graça está disponível. Você consegue dizer isso para 3 ou 4 pessoas? A graça está disponível, a graça está disponível, a graça está disponível em nome de Jesus. Romanos 5,8 vai dizer para a gente: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Jesus sabia que nós éramos pecadores e ainda morreu por nós. Todos nós aqui fomos salvos ainda pecadores. O que nós estamos fazendo hoje aqui é uma resposta. Ele não esperou você melhorar. Ele não olhou para o Alan e falou: eu vou esperar o Alan dar uma melhorada, porque ele está muito ruim ainda. Ele não olhou para a Larissa e falou: eu vou esperar a Larissa dar uma melhorada, depois eu vou salvar ela. Eu vou esperar o João, porque o João tem umas coisinhas com ele, eu quero pegar ele um dia, mas ele tem umas coisinhas, mas vou esperar ele melhorar. A Juliana então nem se fala. Nossa, mas olha, eu vou te contar, viu? Mas eu vou esperar ela melhorar um pouco. O Leonardo então nem se conta. Eu vou ver se ele dá uma melhorada. O ano que vem, na virada do ano, ele vai colocar a camisa amarela, ele vai pular 7 vezes na onda, agora vai melhorar. Ou talvez o signo dele de Áries vai dar uma melhorada. O ano que vem vai ser o ano dele. Oh meu Deus, tem misericórdia. Tem crente que vê o horóscopo, sabia? Toda manhã. João Bidu, Sagitário, eu sei que você é ruim igual um burro, mas eu vou te ajudar. Nós não vivemos pelos dados dos homens. Nós não vivemos aqui aleatoriamente. Salmo 139 diz que o Senhor contou o nosso primeiro dia e nosso último dia. Está tudo nas mãos dele. Nós não estamos na mão de astrólogo.
Romanos vai dizer isso, que Ele morreu por nós ainda pecadores. Você não tinha como melhorar, não dá tempo para você melhorar. Ele foi lá e salvou você. Ele não esperou você melhorar, Ele decidiu te amar antes. E a pergunta que você merece hoje aqui, que você talvez não merecia, é: e aí, você vai responder essa graça? Você vai responder essa graça que foi liberada para você? Vocês falaram: eu vou. Essa semana foi uma luta, eu vou desistir. Acho que é melhor eu parar de não vou batizar não. Estou preparado, estou com medo. Eu já tive aí, ó. Um medo, nossa, um medo, Pai do céu. Esse Jesus não é o meu Deus do medo, Ele é Deus do favor. Eu vou te ajudar, pegue na minha mão. A graça de Deus para nós é uma licença para a gente continuar. A graça de Deus para a sua vida, você que foi quebrada no seu passado, a graça está te convidando para você continuar. Vamos, você está nova ainda, vamos embora, levanta, reage. Ah não, eu estou velho já, ixi, quero saber mais de nada não, quero só comer, dormir, estou igual passarinho, eu como, durmo, e outra coisa você também faz, igual a ele. Jesus é maravilhoso, diga: Jesus é maravilhoso. Se você foi perdoado, você agora vai viver diferente. Se você foi alcançado por essa graça, agora você vai caminhar com propósito. Se você encontrou Jesus nessa mensagem tão linda: eu sou o eunuco, eu sou aquela mulher adúltera, você não vai voltar para a vida antiga, você vai continuar nessa vida, porque a graça de Deus não é uma licença só para você, eu vou pecar, não, é uma licença para você continuar sonhando, é um poder para recomeçar. Você tem um poder nas suas mãos para você recomeçar, e Jesus faz isso para a gente hoje. Ele fala: eu não te condeno, mas eu te chamo para uma vida nova. E como eunuco, talvez você pode dizer: Senhor, mas o que me impede de eu me batizar? O que me impede então para eu ter essa vida? Ele vai falar: nada, filho, nada, filha. A graça já fez tudo para você, agora é a sua resposta. E ele pergunta agora é a sua resposta. E vocês estão aqui dizendo: a resposta é sim, eu vou descer as águas, eu vou ter uma nova vida. Não vai ser a minha força, não vai ser a minha força, não é por força nem por violência, como está escrito no livro de Zacarias, mas pela atuação do Espírito Santo em mim, a atuação do Espírito Santo em você. A mensagem de Deus, ela é clara como a água e simples como um homem humilde. Que esse evangelho possa alcançar seu coração, que essa data nunca venha a ser esquecida, e que vocês sempre se lembrem: quando vocês ficarem fracos, há um poder de Deus que vai aperfeiçoar vocês da fraqueza. Quando vocês escorregarem, vocês vão saber para onde o caminho de volta. Opa, coloca no Waze aí, amor, qual que é o caminho? É esse caminho aqui, ó. O Waze vai ficar disponível na mão de vocês, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Pode aplaudir Jesus nessa manhã?